Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Juan e eu quero deixar uma mensagem de Deus para a tua vida. Amém? Queridos, esses dias nós estamos compartilhando, nós estamos ministrando muito sobre um período de deserto, né? Que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? Para que haja maturidade, o deserto é necessário. A gente vê aí o exemplo muito prático de Cristo Jesus, onde o Espírito de Deus, após o batismo de Jesus, João batiza Jesus lá no Jordão, e logo após Jesus ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né, onde ele passou 40 dias, teve fome, teve sede, foi tentado, mas a palavra de Deus diz que Jesus em nenhum momento cedeu às tentações. E nós estamos compartilhando muito sobre isso. Mas a palavra muito prática que Deus colocou no nosso coração nesse dia, né, hoje, dia 20 de dezembro de 2023, né, quarta-feira, a palavra muito prática que Deus colocou no nosso coração é que nem tudo é demônio. Às vezes a gente quer demonizar algumas coisas, às vezes a gente quer terceirizar, né, a culpa pelo nosso fracasso, muitas das vezes ministerial, a culpa pelos nossos fracassos, muitas das vezes familiar, a culpa pelos nossos fracassos, muitas das vezes, né, empresarial, na criação dos nossos filhos. E sabe, queridos, uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender é que nós não podemos terceirizar a culpa que é nossa. Nós não podemos terceirizar e precisamos assumir a responsabilidade e entendermos aonde foi que nós negligenciamos. Queridos, mas antes de nós iniciarmos e começarmos a comentar sobre tudo isso, eu quero deixar uma passagem, né, que desde lá de trás do Jardim do Éden, desde a criação, né, o homem ele tenta terceirizar as suas responsabilidades, ele tenta culpar alguém, ele procura um culpado. Ah, é demônio porque a minha vida financeira não está bem. Queridos, eu já ouvi pessoas dizendo, eu saí do trabalho porque as pessoas inventaram fofoca, as pessoas fizeram isso. Queridos, se nós formos bons no que nós estamos fazendo, não é a fofoca que vai nos tirar desses ambientes. Não é, sabe, queridos, a disseminação de nada, porque a nossa vida, a nossa prática vai testificar quem somos. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz, não é, sabe, queridos, eu e você apontando o erro das pessoas, que nós vamos mostrar quem são as pessoas. Ele diz, se você vê que existe um prédio torto, em vez de você apontar o seu dedo para o prédio torto, você vai construir um prédio reto do lado. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, ele diz, para de apontar o erro das pessoas. Seja você uma pessoa reta, íntegra, santa, que agrada o coração do Senhor, porque a tua santidade, aquilo que você está fazendo perante Deus, vai apontar, querido, sem precisar você falar nada, vai apontar que as outras pessoas estão erradas. Então não é necessário, é por isso que o texto bíblico diz que antes nós precisamos olhar, né, a viga, a trave que está nos nossos olhos, antes de apontarmos, né, o cisco que está no olho do nosso irmão. Então é necessário olhar para dentro de si, é isso que a palavra de Deus nos ensina, olhar para si, examinar a si. Você vê no ato da ceia, né, a palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar, olhar para si e dizer, Senhor, eu sou apto, eu sou inapto. Não é o homem que vai, sabe, queridos, me aprovar. O próprio texto bíblico da palavra de Deus diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então é necessário entender essa dimensão e pararmos de misticismo. A culpa é do demônio, a culpa é do diabo, a culpa é das pessoas. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nem tudo é demônio. Acompanha comigo o texto de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 9. Diz assim:
E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: aqui começa o homem terceirizando a responsabilidade que é sua. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ele está bem que dizendo assim, ó, a mulher que você me deu é a culpada por eu ter comido. Eu como, mas a culpa é da mulher, porque foi eu que comi. É a mesma coisa de chegar aqui hoje e dizer, vem cá, eu adulterei, eu traí a minha esposa e a culpa é da minha esposa. Eu caio no adultério, mas a culpa é da minha esposa. A gente sabe que existem caminhos, existem processos, existe uma estrada para que se chegue a um adultério. A gente sabe que existe esse caminho que é percorrido e muitas das vezes no matrimônio, um ou outro, mas isso não é justificativa. O que nós precisamos é assumir as nossas responsabilidades. Se eu traio a minha esposa, eu preciso entender que independente de quem ela seja, independente de como ela seja, o desvio de caráter foi meu. É eu quem preciso da cura de Deus, é eu quem preciso ser transformado e liberto pela palavra. Ainda que a minha esposa não tenha tido, ali sabedoria em como conduzir o seu lar, em como agir em determinadas questões, eu preciso assumir a minha responsabilidade como um homem, eu preciso assumir a minha responsabilidade como alguém que errou, como alguém que pecou e como alguém que precisa sofrer as consequências do meu pecado. Então, eu não posso estar terceirizando pessoas, eu não posso estar terceirizando. Ah, foi porque Deus me colocou numa família inferior. Ah, não, foi porque Deus não me deu condição. Ah, queridos, nós precisamos romper todo esse ciclo de misticismo. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não devemos nos conformar com este século. Mas o que nós precisamos é ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós vemos muitas das vezes são pessoas querendo, sabe, queridos, tirar proveito em tudo. São pessoas querendo, sabe, queridos, se beneficiar em tudo. E as pessoas acham que elas, agindo dessa maneira, elas vão se beneficiar, quando na verdade elas estão vivendo um engano de forma religiosa. Um engano, sabe, queridos, onde elas acreditam que a culpa sempre vai ser de alguém, mas na verdade é um desvio de caráter. A palavra do Senhor também diz, eu quero abrir com vocês, em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9. Olha o que é que o texto bíblico vai dizer. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, o que nós precisamos entender? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Às vezes a gente acha, eu estou passando por uma crise financeira. É porque o diabo está me atacando na área financeira. Querido, quem gasta é você. Quem faz conta no cartão é você. É você quem precisa de controle emocional quando você for gastar. Quando você for comprar, quando você for passar o cartão de crédito, é você quem precisa de controle emocional. Então não é, sabe, queridos, a gente querendo terceirizar, não que a gente não tenha que, a culpa é do diabo. Infeliz, o diabo é um maldito, ele já está condenado. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade. Eu estou gastando muito, eu preciso de equilíbrio financeiro, eu preciso buscar ajuda financeira, eu preciso fazer um propósito com Deus, gastar menos. Mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. Não dá para mim chegar numa empresa e, sabe, queridos, passar 3, 4 dias, ser demitido, passar 1 mês, 2 meses, ser demitido e eu terceirizar a culpa. É porque as pessoas não gostaram de mim. Por conta... Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhei uma vez apenas, de forma CLT,
né, ali preso, fixo a uma empresa de terceiros, né? E quando eu trabalhei nessa empresa, eu fiz muito bem o meu serviço. Assim como a palavra de Deus nos ordena, e é porque eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo ainda. Colossenses capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer que eu e você, nós devemos fazer tudo. Tudo que nós fizermos, nós devemos fazer de coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, eu não tinha o conhecimento da palavra, mas eu colocava esse texto bíblico em prática, ainda que eu não o conhecesse. Porque se é para fazer de coração, nós devemos fazer de coração. E eu fazia o meu serviço tão bem executado, eu me esforçava tanto para agradar, né, o meu patrão, né, o nome do meu patrão era Sérgio, ele tem uma serigrafia de calçados. E aí eu fazia de tudo para agradar o meu patrão, que acabou que, o que é que acontece? Eu fui um bom funcionário, eu me dediquei muito, eu dei o meu melhor, e dando o meu melhor, queridos, no dia que eu fui sair da empresa, né, o que foi que aconteceu? Ele não quis que eu saísse da empresa, porque eu estava saindo para algo melhor, para algo maior. Ele quis aumentar o meu salário, mas eu disse para ele que não dava mais, porque eu fui um bom funcionário, porque eu me dediquei. Então, queridos, se nós vamos sair de algum lugar, se nós vamos ser, sabe, queridos, colocados para fora, a gente não pode tentar terceirizar a responsabilidade que é nossa. Nós não podemos, porque nós precisamos ser os melhores no que estamos fazendo. Às vezes a gente olha demais, sabe, queridos, para a opinião alheia, mas a nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está no Senhor, né? E se a nossa identidade está no Senhor, nós não podemos, queridos, de forma alguma, colocar a culpa em terceiros. Então, o que é mais fácil? O mais fácil é terceirizar a culpa. Se nós estamos no deserto, de forma financeira falando, o que é que nós precisamos entender? Eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso ser instruído de alguma forma. O deserto precisa me ensinar a gastar menos, a gastar menos. O deserto precisa me ensinar a ser um melhor funcionário. O deserto precisa me ensinar a ser um melhor marido, a ser uma melhor esposa. O deserto precisa me ensinar a ser um bom filho. O deserto precisa me ensinar a cuidar mais da minha saúde. Às vezes as pessoas estão passando por problemas de saúde e estão culpando, a culpa é do diabo, a culpa é de fulano, de ciclano. Queridos, esses dias eu tive aí problemas com colesterol alto, taxas altas. E sabe, algumas pessoas dizem, vamos orar pela tua vida. Queridos, tem causa na nossa vida que o problema não é oração, é só se cuidarmos. Vamos parar de terceirizar e vamos parar de demonizar, sabe, queridos, as questões que são muito práticas, muito básicas. Questões básicas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Eu preciso de uma saúde melhor, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Amém, meu filho? Não, parou, fica quieto, papai tá gravando um vidinho, tá bom? Então eu preciso parar de demonizar as questões e precisar agir da forma correta. Então você precisa entender hoje que nem tudo é demônio. Então, a palavra que eu tenho para deixar para você nessa manhã, nesse dia, né? Eu não sei em qual momento você vai estar vendo esse vídeo. Eu não sei se você chegou até o fim, mas se você chegou, você perseverou. Então, a palavra é essa: nem tudo é demônio. Assuma as suas responsabilidades, porque todo deserto é lugar de ensinamentos. Nesse deserto que você está enfrentando, o que é que você precisa aprender? A ser um funcionário melhor? A ser um empresário melhor? Tratar melhor os seus, sabe, queridos, os teus funcionários? A ser um pai melhor? Cuidar mais do seu filho? Se dedicar mais ao seu filho? Né? Se dedicar mais ao seu cônjuge, se o seu relacionamento está ruim, né? Se a sua esposa te trai, se o seu marido te trai, né? Então, o que é necessário nesse deserto você fazer? Então faça, aprenda, né? Pare de terceirizar, a culpa é de ciclano, é no ministério, né? Assuma a sua responsabilidade. Você sabe que muitas das vezes você tem orado pouco, você tem lido pouco a palavra de Deus,
né? Você tem, né, dedicado pouco tempo à sua liderança, né? Então vamos parar de estar terceirizando as nossas responsabilidades, vamos assumir o nosso compromisso maior com o Senhor, porque só o Senhor pode nos dar o crescimento, só o Senhor pode fazer por nós aquilo que o homem não pode fazer. Mas ó, a palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado por esforço. Então vamos quebrar todo o misticismo, porque é como eu li no início, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Então o misticismo colocou no teu entendimento que a culpa é do diabo, que a culpa é do demônio porque o teu casamento está mal. Talvez você mesmo não tenha tirado férias, você mesmo não tem saído com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, e a tua família está fracassando. Você está caindo na mesmice, e aí você quer procurar um culpado, você quer terceirizar as questões básicas da vida. Então, meu irmão, entenda tudo isso, viva o melhor, porque é isso que o texto bíblico ele vai dizer, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Se houver uma transformação, todo o misticismo que está aqui no nosso entendimento cair por terra, nós vamos experimentar três coisas muito fundamentais: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa enriquecer o teu dia, a tua vida, possa ser aí uma direção, possa ser como uma flecha no teu coração e que você possa ser transformado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, se você puder, curte esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas para que essa palavra também possa alcançar outras vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz, até mais.